dar o movimento vertical, retilíneo, uniformemente variado, né? Primeiro, a queda livre, né? Queda livre. Então, veja bem. A queda livre, além de ser um movimento uniformemente variado, em linha reta, né? Ele acontece aqui, ó, em linha reta. A partir da, vamos escolher aqui, da origem, né? Ele tem como característica, veja bem, uma velocidade inicial igual a zero. Então ele parte do repouso. Ele parte do repouso até encontrar um limite, né? Então ele vai percorrer em linha reta até chegar num limite aqui onde ele encontra um obstáculo onde ele não segue mais. E nesse limite ele vai ter uma velocidade, a gente chama de velocidade máxima. Por que isso, né? Porque, veja, para ele sair daqui e chegar aqui, a sua velocidade tem que mudar. Se a gente escolher o eixo do sistema cartesiano como sendo o eixo y aqui, ó, apontando para baixo, por conveniência, já que o movimento se dá para baixo, né? Veja bem, essa velocidade tende a aumentar. Em um trecho intermediário aqui, ó, uma posição intermediária, né, na verdade, veja, essa velocidade em um instante qualquer aqui, ó, ela é maior do que a velocidade no início. E a velocidade posterior aqui, ó, é maior do que essa velocidade. Então a velocidade vai aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque se trata de um movimento acelerado, né? Trata-se de um movimento acelerado, onde a aceleração, ela está na direção y, sentido positivo, porque a velocidade aumenta, essa velocidade final é sempre maior, posterior é sempre maior do que a anterior, e ela é constante. Veja, ela é constante e o valor dela é o valor da aceleração da gravidade, né? Isso daqui é a aceleração gravitacional. O valor dela é o valor da aceleração da gravidade, né? Veja, a aceleração da gravidade, em outro momento nós vamos discutir isso com mais cuidado, mas ela depende da altura. Mas se essa altura não for muito grande, a gente pode considerar nesse trecho que ela é constante. Então vamos considerar que esse corpo está próximo da superfície da Terra e que a altura não é muito grande, então a gente considera a aceleração da gravidade como uma constante, ok? Veja que a posição intermediária aqui é uma posição intermediária, a gente pode representar por um vetor yt, porque agora as posições são posições y, né? Então veja bem, de tal forma que a variação é a posição posterior menos a posição anterior, né? A variação de posições. Ok? Então veja bem, essa distância aqui percorrida, a distância máxima, né? Podemos definir por distância h, né? Vamos chamar assim, distância h, né? De tal forma que o ΔY total, né? ΔY total é o h, né? É o h. Bom, como é um movimento uniformemente variado, veja bem, ele tem duas funções horárias, né? A primeira função horária, vamos tentar entender a primeira função temporal, que é a função da velocidade. A função em geral da velocidade, ela tem dois parâmetros, velocidade inicial e aceleração constante. É uma função de primeiro grau. Veja que nesse caso aqui, a velocidade é zero, que é o que caracteriza a queda livre, a velocidade inicial é zero. E a aceleração, veja bem, ela é g na direção de y, né? Então nossa velocidade, nossa função velocidade, ela vai ser g, que multiplica o tempo na direção do eixo y. Então veja, a nossa aceleração, nossa função velocidade fica muito mais simples, porque ela não tem esse termo aqui de velocidade
onde a velocidade é igual a zero, né? Ok? Essa é a primeira função que rege esse movimento de queda livre. Bom, a segunda função é a função da posição. Veja que as posições agora são as posições de y. A função temporal da posição é a função de segundo grau. Veja bem. E ela tem 3 parâmetros, que são a posição no instante inicial, que nesse caso aqui ela é zero, né? Posição no instante inicial é zero, nós escolhemos assim para facilitar os cálculos. Então, posição inicial é zero, velocidade inicial também é zero, porque se trata de queda livre. E o que sobra é um termo da aceleração, que a gente sabe que é g na direção y. Então é g vezes t ao quadrado, tudo isso na direção y. Então essa é a função temporal da posição. E veja que ela é muito mais enxuta, né? Porque ela não tem esses dois termos aqui, ó, já que a gente definiu a posição inicial como zero e a velocidade inicial é zero por se tratar de queda livre. Bom, para completar essa ideia, a gente precisa escrever agora a equação independente do tempo. Ela é a velocidade no instante posterior ao quadrado menos a velocidade no instante anterior ao quadrado. E aí desse lado nós temos o termo da aceleração produto escalar com a posição. E a nossa posição agora, elas são posições y, né? São posições, porque agora é o eixo y que a gente está utilizando. Então veja bem, como a velocidade inicial é zero, então nossa equação independente do tempo fica mais enxuta. Veja bem, e ela vai ser 2 vezes a aceleração, que é g, e ela está na direção y, multiplicado por ΔY, que também está na direção y. Então esse é o módulo. Aí sobra esse termo aqui, que é uma multiplicação escalar de 2 versores iguais, cujo resultado dá 1. E aí a nossa expressão para a equação independente do tempo fica como está aqui, mais enxuta também, porque não tem esse termo de velocidade igual a zero. E com isso a gente tem, com essas funções e essa equação, temos a descrição aí da queda livre, né? E a gente consegue resolver qualquer problema de queda livre utilizando essas expressões, ok? Então até a próxima.